Quando eu me converti, e me converti sem falar em línguas, só criei no que eu já sabia. Só que agora eu estava sob profundo impacto de arrependimento, de dor, de angústia, de desejo de morrer, quando essa graça explodiu dentro de mim. Quando o Espírito Santo mostrou que ele nunca tinha desistido de mim. Eu tinha sido dedicado a ele quando nasci. Cresci com aquela latência de saber que eu tinha dono. E eu queria pecar todos os pecados possíveis antes que esse dono viesse reclamar sua posse de mim. Daí toda aquela angústia de viver, de devorar o mundo todo, viver muitas vidas aonde a maioria das pessoas não conseguiu viver nem a metade da primeira vida que eu já tinha começado a viver na infância. E aí explode aquilo dentro de mim, mas eu não falei em línguas. Eu só comecei a testemunhar na mesma hora. Na mesma hora, eu saí dali e encontrei 2 amigos, uma ex-namorada e um colega meu, me oferecendo umas mutucas de maconha. E eu falei, olha, o Caião, que vocês conheciam, eu deixei morto ali no Igarapé, sepultado. Eles ficaram olhando. Esse que está aqui agora é um outro cara que vocês vão ter que aprender a conhecer. Esse aqui vive para o Evangelho. E comecei a pregar para eles ali. E no dia seguinte, já fui em frente, pregando a palavra para quem eu encontrava. Eu não consegui mais calar. Mas aí, como eu tinha tido um primeiro toque num culto de uma Assembleia de Deus no dia 18 de outubro de 73, que era uma quarta-feira à noite, e foi um garoto que estudava na escola técnica, que é na frente do antigo templo da Assembleia de Deus, na rua Duque de Caxias, em Manaus, até o dia de hoje. Fora ele que me convidara. Então os irmãos da Assembleia souberam logo que eu, que era uma figura considerada inconversível na cidade inteira, estava convertido. E que tinha acontecido no culto de quarta-feira, na Assembleia. Todos os assembleianos vieram em cima de mim, irmão Caio, que coisa linda, agora só falta uma coisa. E eu dizia, o que é? É você ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Aí eu dizia, não, meu irmão, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Aí eles diziam, como? Você já falou em línguas? Eu disse, não, eu nunca falei em línguas, não sei nem se eu vou falar. Agora, batizado no Espírito Santo eu sou. Mas como? Se o batismo com o Espírito Santo, me diziam eles, só é evidenciado pelo dom de línguas, porque essa é a doutrina pentecostal, baseada no dia de Pentecoste. Agora, interessante é que ninguém evoca o vento impetuoso e nem as línguas como chama de fogo. Isso aí ficou de fora da doutrinação. Mas o ter que falar em outras línguas, que não são nem como aquelas de Pentecostes, porque os que ouviram, os ouviram falar nas suas línguas de etnias autóctones e maternas. Não. No meio pentecostal, muito raramente alguém fala numa língua que alguém na Assembleia, sendo de uma outra nacionalidade, entende. É uma raridade, acontece, mas é uma raridade. A grande maioria só fala as algaravias estáticas, em relação ao que Paulo diz que existia também. E ele diz que se não for para edificar alguém, é melhor ficar calado, orando para dentro, ou no seu quarto, ou baixinho. Porque naquela algaravia estática, só quem tira proveito quando há sinceridade, quando não é mecânica a manifestação, e quase toda manifestação pública de línguas estranhas acabam sendo mecânicas. Um começa a falar e você vê a fila inteira vai, é tudo condicionamento, e é a mesma língua, a língua do pastor, a língua da mulher do pastor, a língua do profeta, da profetisa, ou da maioria
da igreja que aprendeu a repetir aqueles sons, e você vê que é só condicionamento, sugestão e carne. Não tem nada extraordinário acontecendo. Em alguns casos muito específicos e genuínos é que você vê algumas pessoas de outros países ou nacionalidades ouvirem pessoas que não sabiam aquela língua falarem na língua deles e darem testemunho do Evangelho. Como já aconteceu, inclusive, comigo. Pensei que estava falando em português, mas estavam ouvindo em outra língua. Mas quando me perguntaram, você então precisa ser batizado com o Espírito Santo? Você já falou em línguas? E eu disse não, e nem sei se vou falar, porque nem todos falam em outras línguas. Aí eles ficaram, eu digo, olha, cara, eu cresci na igreja. Então tem um monte de coisas que eu sempre soube. Eu só não as queria para mim. Com 13 anos de idade, eu fiquei 6 meses pregando, e aonde eu ia, era quebrantamento para todo lado e gente se convertendo. E falando em línguas e tudo mais. E eu mesmo, quando vi o que estavam fazendo de mim, entrei em pânico. E fugi daquilo tudo. E fiquei 6, 7 anos fugido. E fui, eu que já vinha, desde 5 anos de idade, querendo engolir o mundo e vivendo coisas que ninguém na minha idade tinha vivido, nem até ali aos meus 13. Foram anos muito intensos antes dos 13 anos e depois daqueles 6 meses só não foram mais intensos porque se eu fosse mais intenso eu teria morrido. Meu corpo não teria aguentado aquilo ao que eu me expus. E eu falei, olha, mas eu já sabia de tudo, eu sei que batismo com o Espírito Santo não é a tal da segunda bênção pentecostal. Eu conheço línguas. Eu vi a minha mãe falar em línguas, presbiteriana, num culto presbiteriano, onde não tinha uma indução a que se falasse em línguas. Mas o coração dela estava tão quebrantado que ela começou a falar. A minha irmãzinha de 3 anos, a Andinha, que estava no culto com ela, desenhou uma fachada de um lugar e pediu para minha mãe escrever igreja. Igreja Betânia. E ela botou uns riscos em cima e falou para minha mãe, é fogo que vai cair aqui em cima. E quando ela acabou de dizer isso, ela ficou olhando para minha mãe no meio daquela reunião de mulheres, à tarde, e ela começou a chorar com 3 aninhos, lágrimas adultas escorrendo pela face. E ela começou a falar em outras línguas, sem parar. E a minha mãe, vendo aquilo, perplexa, levou a minha irmã Aninha para casa e levou-a para fazer xixi. Garotinha de 3 anos fazendo xixi, olhando para cima com os olhos cheios de lágrimas, a face brilhante, falando em outras línguas. Não conseguia parar, um gozo. Quem é que vai questionar a genuinidade, a autenticidade de um fenômeno desse numa criança de 3 anos, numa família que não dá ênfase nisso, numa igreja que não tocava no assunto? Era Espírito Santo ou era o quê? Nessas coisas eu aprendi a crer a vida inteira. Agora, nessa Babel, eu falei, não, cara, aqui tem muito pouca gente batizada genuinamente com o Espírito Santo, porque tem muito pouca gente convertida mesmo. Batismo com o Espírito Santo é sinônimo de regeneração, é sinônimo de novo nascimento, é sinônimo de conversão, é sinônimo de salvação. Aonde a salvação sela alguém, essa pessoa só foi selada porque foi batizada com o Espírito Santo da promessa. Como Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versos 12 e 13,
Ele diz que o Espírito Santo nos foi dado como penhor da nossa herança. É como quem deixa um penhor. Olha, eu vou, mas eu vou voltar. E a prova de que eu vou voltar é que eu vou deixar o que me é precioso aqui no coração de vocês. Eu vou me deixar em vocês. Sinal de que eu vou voltar. E Paulo diz, ele é o penhor da nossa herança, para o louvor da sua glória. Então, todo aquele que é de Cristo, genuinamente, tem o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, foi regenerado do Espírito Santo, tem dons do Espírito Santo, nasceu de novo no Espírito Santo, é nascido, como Jesus disse a Nicodemos, da água e do Espírito. Ou como disse João Batista acerca de Jesus, ele é o que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o fogo não é só aquele das línguas do Pentecostes, são as labaredas do amor, da ardência, do calor, da alegria, da inundação, da manifestação de Deus como poder de alegria, de testemunho e de entrega de vida a Ele. Esse é o batismo com o Espírito Santo que possuem todos aqueles que são genuinamente de Cristo. Não da igreja, não do cristianismo, não da religião. Tem cada vez mais gente na religião, no cristianismo e na igreja que de Jesus só tem o nome na boca, o resto não tem mais nada, não tem Espírito Santo nenhum. Tem espírito de ódio, espírito de armamentismo, espírito de destruição, espírito de preconceito, espírito de supremacia, espírito de julgamento, espírito de sensualidade. Outro dia eu estou vendo umas pastoras aí pela televisão que botaram silicone na bunda, estão com umas bundas de tanajura, que dá para colocar até uma bandeja em cima e servir os melhores pratos. E umas têm uma bunda bonita. Outro dia eu estava vendo uma que usa inclusive uns vestidinhos de seda, que é para entrar no rego bundal da irmã pregadora. Aí fica aquela coisa, eu estava vendo os olhos dos caras atrás dela no púlpito, e ela rebolando, pregando na frente, prega longo, para lá e para cá, aquele bando de homem olhando, ninguém olhando para a nuca dela, nem para a congregação, todo mundo fixado naquela bunda, que, diga-se de passagem, é bonita, uma bunda bonita da mulher, e sensual, com aquele paninho enfiado ali no rego. Quem é que está pensando em Espírito Santo nesse lugar? Me digam, pelo amor de Deus. Tudo que não existe na maioria desses lugares é Espírito Santo. Você tem espírito de qualquer coisa, sobretudo o espírito da mentira. O espírito da agiotagem do dinheiro. O espírito da usura. Espíritos demoníacos operando falsos sinais, falsos prodígios, para enganar a esses que preferiram, como diz Paulo, preferiram dar crédito à mentira. Preferiram dar crédito à mentira. Eu estou aqui me esbagaçando há 50 anos pregando o Evangelho. Mas eu sei que a grande maioria não vai dar crédito ao que eu diga, conquanto o que eu esteja dizendo seja a verdade do Evangelho de Jesus. E os anjos estejam dando amém. Mas não interessa. O Evangelho é demais para quem não é do Evangelho, para quem não gosta de amor, para quem não gosta de misericórdia, para quem não gosta de favor imerecido, para quem não gosta de graça inexplicável. É demais. Eles querem barganha, troca. Eles querem saber que Deus ficou devendo alguma coisa para eles.
ou que eles podem negociar alguma coisa com Deus. Esse é o Espírito que habita a grande maioria, e não o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, portanto, é sinônimo de regeneração, de conversão, de novo nascimento, desse trabalho de Deus em nós. O que você vê no Pentecoste deve ser lido sem que a gente esqueça o que tinha acontecido 40 dias, 50 dias antes com os apóstolos de Jesus. Na primeira manifestação de Jesus, quando ressuscitou de entre os mortos. O que é que ele fez? O que ele fez quando ele apareceu na sala? A primeira coisa que diz que ele fez foi que ele soprou, fez sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. Para quem gosta de cronologia, como um garoto que escreveu aqui agora, dizendo que contraditório, não realista, uma pessoa chamada de Mimes, aqui que obviamente não é o nome dela, parece uma menina, contraditório, não realista, o que eu estou dizendo. Ela é que sabe, né? Ela é que conhece. A vida inteira tem uma experiência enorme com o Evangelho, com a palavra, com Deus. Então, Deus te abençoe, Mimes. Mas eu sei o que eu estou dizendo, e bem-aventurados os que souberem o que eu estou dizendo, e os que passarem a saber o que eu estou dizendo, e passarem a crer que é assim, porque uma quantidade enorme de doença mental produzida pela expressão da pneumatologia dispensacionalista pentecostal, que bota a gente nos hospícios porque o cara não falou em línguas. E Paulo diz em 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios 14, que nem todos falam em outras línguas, assim como nem todos profetizam, nem todos curam, nem todos têm dom de sabedoria, de ciência, de discernimento, nem todos. Também nem todos profetizam, nem todos falam em outras línguas, mas todos os que têm o Espírito de Deus têm que dar o fruto do Espírito. Assim como João Batista disse: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, o que o apóstolo Paulo ensina em Gálatas 5 é produzir, pois, fruto digno da presença do Espírito Santo em vocês, que é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas contra as quais nenhuma lei tem nada a dizer. E quem vive essas coisas não precisa nem lembrar de lei alguma, porque quem vive nesse espírito não transgride. Quem ama e olha para a vida com amor e trata o próximo com o amor, a reverência, o respeito e a dignidade do amor de Cristo, não tem que pensar em Moisés, nem como é que eu devo proceder. O amor sabe. O Espírito Santo em você dá esse fruto naturalmente. É só quando o Espírito não nos habita é que a gente tem que fazer uma força miserável para praticar o Evangelho. Mas quando o Espírito Santo está em nós, o Evangelho passa a ser um fruto natural da vida. Como diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, que sem o Espírito de Cristo, ninguém pode agradar a Deus. Ninguém. Sem o Espírito Santo em mim, ninguém pode agradar a Deus. Ninguém. E olha, a profecia de Joel 2,28 diz: é sobre toda a carne, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas.
Tem um teólogo presbiteriano aqui do Brasil que uma vez me viu pregar sobre esse texto, embora ele já me acompanhasse desde que ele tinha uns 17 anos, talvez, 18 no máximo, desde que era candidato ao seminário ainda, eu ia pregar no Recife, e ele é de lá, ele sempre estava presente, pedia para conversar comigo, e saía comigo. Hoje ele é um grande figurão denominacional por aí. Mas ele me viu pregar aqui em Brasília, em julho de 98, no encerramento do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, sobre esse texto de Joel 2:28 e a aplicação dele feita por Pedro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E quando ele me ouviu dizer, e aquela desconstrução, derramarei do meu espírito sobre toda a carne significa toda a carne, seja em hebraico, é toda a carne, é toda, é a totalidade da existência. Meu espírito vai se derramar sobre homens, mulheres, portanto, não tem sexismo, não tem etnicismo, não é só sobre judeus e isso e aquilo outro, não tem nenhuma dessas separações, não tem nenhuma distinção etária, é sobre jovens e velhos, sobre meninos e meninas, sobre homens e mulheres, e ele diz, até sobre vocês, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Aí esse teólogo depois fez um comentário que eu fiquei sabendo, dizendo, não, ele não entendeu que os meus servos e as minhas servas eram aqueles escravos que viviam em Israel, mas eram tementes a Deus. Meu Deus, os meus servos e as minhas servas, no contexto inteiro do Velho Testamento, todo, são aqueles que diziam que existiam para o serviço de Deus. Começava com os levitas e o resto do povo todo, piedoso. Fica mais grotesco ainda, até sobre levitas, até sobre os que cuidam dos cultos, até sobre os que se pensam piedosos, até sobre esses que se sabem ou que se dizem meus servos, até sobre eles eu derramarei do meu Espírito. Porque o povo mais difícil para receber o Espírito Santo são os meus servos e as minhas servas. Esses não querem o Espírito Santo, eles querem discutir teologia como a Mimes falou aqui, contraditório, não realista. Só discussão, só bobagem, só perda de tempo. Mas Paulo diz, sem o Espírito de Cristo, e se alguém, leia lá em Romanos 6, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E o Espírito de Cristo que me habita é o mesmo Espírito que geme, como diz Paulo em Romanos 8, geme com toda a criação, geme num clamor universal pelo dia do Senhor, pela volta do príncipe da paz e da pacificação de todas as coisas e da glorificação de todas as coisas. Geme. E nós que somos os que carregamos as primícias do Espírito, gememos juntos com ele. Esse gemido do Espírito de Deus, que intercede por tudo e por todos nós, com gemidos inexprimíveis, e intercede por toda a carne. Agora, se você quiser ficar com a teologia da Mimes, que podia ser uma mini perspectiva do Espírito Santo, que caiba numa caixinhazinha, adote a posição que você queira. Mas eu sei o que eu estou lhe ensinando. E o que eu estou lhe ensinando eu lhe ofereço. Aqui, nesses links abaixo, na descrição desse vídeo, caiofabio.net/links, tá? É só clicar aqui, tá no YouTube, você cai lá. Aí vá na editora Prologos e encomende o meu livro sobre o Espírito Santo, porque o que eu falei aqui não dá nem a introdução do que eu digo lá, é um livro grosso, rico, que vai fazer você tirar essa dúvida para sempre, mais será saúde mental, porque, como eu disse ontem, não há nenhum tema relacionado a Deus no mundo cristão
que coloque mais gente em clínicas psiquiátricas do que o tema do Espírito Santo e do pecado contra o Espírito Santo. Então, João Batista, para a nossa conclusão de hoje e para a gente prosseguir no dia de amanhã, ele diz: ele vos batizará com esse batismo, que eu expliquei resumidamente aqui a vocês nesses 3 dias, super resumidamente. E aí ele conclui dizendo: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, João, persuadia Jesus e insistia com Jesus, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto. Eu falei rapidamente sobre isso, por enquanto. Mas assim, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Está consumado, até consumar tudo. E Paulo vira dizer depois que ele rasgou o escrito de dívidas que havia contra nós. E foi só com base nisso que João o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Você pode ler também, deve ler, Marcos 1, de 9 a 11, Lucas 3, 21 e 22, João capítulo 1, 32 e 34, que fazem alusão à mesma coisa, aonde também se diz que João viu, e João acrescentou dizendo: aquele que me ordenou a batizar, está lá em Lucas, está lá em João, me disse: aquele sobre quem tu vires descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E João disse: eu vi o Espírito descer sobre ele em forma corpórea. Ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu paro aqui, vocês seguem com ele. Eu sei qual é o meu lugar, onde é o tempo de parar, e agora eu sou só um amigo do noivo que vê as suas bodas com a humanidade e me alegro que esse dia tenha chegado, porque eu mesmo vivi apenas para esse dia e para essa hora. E eu quero dizer a você, você que crê em Jesus de verdade, você que invoca, invocou e creu que é selado com o Espírito Santo da promessa, e ninguém tira isso de você. Estou marcado, não tem nada que me arranque dele e o tire de mim, como ele mesmo disse: aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. E aquele que está nas minhas mãos, ninguém o arrebatará das minhas mãos. Ou seja, a minha salvação é insolúvel em relação à tentativa de me fazerem perder. Já está feito e consumado. E em você também. Invoque, creia, assuma pela fé. O resto é processo de todo dia você se render, se oferecer, se entregar, se abrir, se moldar, renovar o entendimento, se alegrar na alegria da prática do Evangelho na sua vida como caminho, verdade e vida para a sua existência. Jesus, que essa palavra tenha encontrado frestas e espaços e lugares no coração de todo mundo que está aqui. E daquele que veio com o coração quebrantado. Eu sei que tu não rejeitas ninguém. Como Jesus disse: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste
não dará o Espírito Santo a todos os que lhe o pedirem? É claro que se nós que somos maus, eu que sou mau, não sei fazer mal aos meus filhos, só sei fazer bem a eles, e eu sou mau. O meu Pai Celeste, que é todo bondade, amor e graça, porventura não me dará o Espírito Santo? Não dará a você? Eu que digo, eu sou do Espírito Santo e ele me habita. E eu viverei a alegria de ser habitado por ele, até o dia em que por ele eu serei transformado no Cristo glorificado como herdeiro de Deus para todas as eternidades, em nome de Jesus. Amém e amém. E você que ainda está aqui, não vai embora sem deixar o seu like. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e aperte o sininho. E você que está seguindo aqui comigo e perdeu alguma coisa, está aí no YouTube. Eu estou falando sobre Mateus e vou seguir. Tem outras coisas que eu vou fazer, eu estou esperando só um equipamento novo ficar pronto para eu voltar a fazer algumas coisas mais avulsas e temáticas. Mas aqui nós vamos dar uma continuidade sequencial a Mateus. Venha, cresça e aprenda. Eu estou fazendo isso com todo o meu coração e sinceridade, não estou buscando audiência, porque eu sei que temas avulsos dão muito mais audiência, especialmente se forem temas que a gente pesquise, que sejam os mais perguntados no Google. Aí, se você fizer isso, vem gente à beça. Mas o ensino, a maioria não está querendo, infelizmente. Mas graças a Deus, você quis. Eu espero que você queira e que você compartilhe a cada aula, a cada dia, a cada ensino, nesse botão de compartilhamento com os seus amigos, e não perca e não falte. E se você não puder, assista no YouTube. Está tudo guardado para você. Um beijo. Fiquemos com Jesus, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique em paz.